O filme toma, quando observado a partir do eixo simbólico sugerido pelo título Mãe Só Tem Uma, revela-se como um estudo denso sobre a maternidade enquanto força estruturante e ao mesmo tempo destrutiva, um retrato íntimo da família como espaço de afeto condicionado, culpa transmitida e silêncio acumulado ao longo do tempo, e desde os primeiros minutos a narrativa deixa claro que não se trata de um drama convencional, mas de uma dissecação lenta e quase clínica das relações entre mãe e filho, onde cada gesto cotidiano carrega o peso de uma história anterior que nunca é dita explicitamente, mas que se manifesta nos olhares, nos enquadramentos fechados e na maneira como os personagens ocupam o espaço, sempre próximos demais ou estranhamente distantes, como se a casa fosse ao mesmo tempo abrigo e prisão. A cena inicial estabelece o tom com uma economia de diálogos que força o espectador a ler as entrelinhas, e é justamente nessa ausência de explicação direta que o filme encontra sua força, pois a figura materna surge não como arquétipo idealizado, mas como uma presença ambígua, capaz de atos de ternura genuína e de violência emocional quase invisível, aquela que não deixa marcas físicas, mas molda personalidades e destinos. Ao longo da narrativa, cada cena funciona como um fragmento de memória, e a montagem constrói uma sensação de repetição, como se os personagens estivessem presos em um ciclo que se retroalimenta, reforçando a ideia central de que a mãe, sendo única, torna-se também absoluta, incontornável, e por isso mesmo esmagadora. Há uma sequência particularmente reveladora em que um gesto simples como preparar uma refeição, transforma-se em um campo de batalha simbólico, onde o cuidado é usado como moeda de troca para exigir obediência e gratidão eterna. E essa cena dialoga diretamente com a experiência universal de muitos espectadores que cresceram sob a lógica do sacrifício materno como dívida impagável. O diretor utiliza o espaço doméstico como extensão psicológica dos personagens com corredores estreitos, portas semifechadas e janelas que raramente se abrem completamente, criando uma atmosfera de clausura que reflete o estado emocional dos envolvidos. E essa escolha estética reforça a leitura do filme como um drama sobre limites nunca estabelecidos. Comparando Toma com outros filmes que abordam a maternidade, percebe-se que aqui não há busca por redenção fácil ou reconciliação catártica, mas sim uma insistência desconfortável na permanência do conflito, como se o filme afirmasse que algumas feridas não foram feitas para cicatrizar, apenas para serem reconhecidas. Em uma das cenas mais perturbadoras, o silêncio entre mãe e filho é tão prolongado que se torna ensurdecedor, e essa ausência de palavras diz mais do que qualquer confronto verbal poderia dizer, pois expõe a incapacidade de ambos de nomear aquilo que os liga e os separa ao mesmo tempo. Essa abordagem lembra certos momentos do cinema europeu mais introspectivo, onde o não dito carrega o peso da narrativa, mas Toma mantém uma identidade própria ao ancorar essas tensões em gestos cotidianos reconhecíveis, evitando qualquer estilização excessiva que pudesse afastar o espectador da experiência emocional proposta. Do ponto de vista temático, Mãe Só Tem Uma funciona como uma ironia amarga, pois o título evoca a ideia popular de que a mãe é insubstituível e sagrada, enquanto o filme questiona o preço dessa sacralização, mostrando como a idealização pode sufocar tanto quem é idealizado quanto quem vive sob essa sombra. Em termos de construção de personagens, a mãe não é apresentada como vilã, e isso é fundamental para a complexidade do filme, pois suas atitudes são compreendidas como resultado de uma vida de renúncias, frustrações e expectativas não realizadas, o que gera empatia sem absolvição, um equilíbrio difícil que o roteiro consegue manter com notável precisão. O filho, por sua vez, não é apenas vítima, mas também cúmplice desse sistema emocional, alguém que internalizou a lógica da culpa e a reproduz em suas próprias escolhas, o que fica evidente em cenas onde ele sabota oportunidades de autonomia quase por reflexo, como se a liberdade fosse uma traição imperdoável. Há um momento específico em que um simples olhar da mãe é suficiente para paralisar qualquer iniciativa, e essa cena, aparentemente mínima, resume o poder simbólico que ela exerce, um poder construído ao longo de anos de dependência mútua. Pessoalmente, ao assistir a Toma, é impossível não lembrar de histórias ouvidas na infância, de mães que sacrificaram tudo e depois cobraram esse tudo em forma de controle. E essa ressonância pessoal é talvez o maior triunfo do filme, pois ele não se limita a contar uma história específica, mas convoca memórias coletivas quase universais, sobre o peso da gratidão obrigatória. A trilha sonora, utilizada com extrema parcimônia, surge apenas em momentos estratégicos, quase sempre para sublinhar a solidão dos personagens, nunca para manipular emoções. Isso contribui para a sensação de realismo cru que permeia toda a obra.
Em comparação com narrativas mais tradicionais sobre família, onde o conflito é seguido por um arco claro de resolução, Toma opta por um final aberto, que não oferece conforto nem respostas definitivas, reforçando a ideia de que a relação entre mãe e filho não se encerra, apenas se transforma, às vezes de maneira dolorosa. Essa escolha pode frustrar espectadores que buscam fechamento, mas é coerente com a proposta do filme de retratar a vida como um processo contínuo de negociação emocional, onde não há vencedores claros. A câmera frequentemente permanece fixa por tempo suficiente para gerar desconforto, obrigando o espectador a habitar o mesmo espaço emocional dos personagens, e essa estratégia cria uma cumplicidade involuntária que torna a experiência de assistir ao filme profundamente envolvente e por vezes perturbadora. Ao longo do filme, pequenos objetos ganham um significado simbólico, como uma cadeira vazia, uma porta trancada ou um prato deixado sobre a mesa, elementos que funcionam como vestígios de conflitos passados e expectativas não verbalizadas, enriquecendo a leitura sem recorrer a explicações didáticas. No conjunto, Mãe Só Tem Uma não é apenas um comentário sobre maternidade, mas uma reflexão sobre como o amor pode se tornar uma forma de dominação quando não há espaço para a individualidade. E essa reflexão é conduzida com uma honestidade rara, sem concessões ao sentimentalismo fácil. Ao final da projeção, o que permanece não é uma mensagem moral clara, mas um sentimento incômodo de reconhecimento, como se o filme tivesse tocado em algo profundamente familiar e ao mesmo tempo difícil de admitir. E é justamente essa capacidade de provocar reflexão prolongada que faz de Toma uma obra relevante, inquietante e memorável dentro do panorama do cinema contemporâneo.